Seja bem-vindo ao Timão Fiel News, o canal da Nação Alvinegra. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias, bastidores, contratações e tudo que rola com o Corinthians. O Timão é a nossa vida, e a informação é o nosso combustível. Quer saber tudo sobre o Timão, direto e sem enrolação? Então deixe o like, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e faça parte da Fiel que não perde uma notícia. Aqui, o Corinthians nunca sai de campo. Muita vontade, a gente sabe da missão difícil que a gente tem, mas a gente conta com o apoio da nossa torcida dentro de casa. A gente é muito forte dentro de casa e a gente tem certeza que vai fazer um grande jogo, tá tudo pronto. Todo mundo sabe o que tem que fazer, cada um vai dar o seu melhor e, se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória. Mostrar para o nosso adversário o tanto que a gente quer, né? O quão qualificada a nossa equipe é e a nossa vontade de vencer. E fico muito feliz que a gente tenha construído essas vantagens e a gente conseguiu passar de fase e que agora não seja diferente, que a gente consiga construir uma boa vantagem dentro de casa e na semana que vem a gente consiga classificar para a final, que a gente vai buscar nosso sonho. Uma equipe qualificada do Racing, mas eu prefiro falar um pouco mais da nossa. Acredito que a nossa equipe tem uma qualidade muito boa, uma qualidade muito alta e se a gente fizer o nosso melhor, cada um deu o seu melhor, a gente vai sair com a vitória. Os números, então, das campanhas das duas equipes na atual Copa Sul-Americana. Donan, é jogo importantíssimo, é clássico do futebol sul-americano e o corintiano tem sido mais feliz no meio de semana do que no final de semana, Donan. Exatamente, Bruno, né? A noite continental tem sido sempre muito especial para o torcedor do Corinthians, já foi muito especial nesse estádio aqui contra o Fortaleza. Em um cenário que, naquela época, a gente falava, Fortaleza tem um trabalho mais estável, uma equipe que funciona melhor coletivamente, mas o Corinthians se superou. Apesar da eliminação de um jogo muito pobre, né, criativamente contra o Flamengo, no fim de semana pegando a Copa do Brasil, eu acho que no geral, pelos reforços e até pela variação tática que o Ramon conseguiu adotar em alguns momentos, o Corinthians melhorou de lá para cá. Hoje a expectativa aqui é de um Corinthians tentando construir uma vantagem, é muito difícil jogar o jogo de volta no El Cilindro, né? E o Racing é uma equipe que é muito forte, muito competitiva, quinta colocada no Campeonato Argentino, uma grande campanha na Copa Sul-Americana, treinada pelo Gustavo Costa, já mostrou isso contra o Atlético Paranaense, um time que marca muito bem, principalmente fora de casa, é um time muito vertical, muito perigoso nos contra-ataques. Tem um artilheiro da competição, que já marcou 26 gols nessa temporada, que é o Adrián Martínez. Tem Quinteiro, aquele mesmo canhotinho de seleção colombiana, meio campo com mais pegada ali com Almendra, que é um jogador importante, o Nardoni, e tem o Vieto também, que é um jogador que foi treinado pelo próprio Ramon Dias, no Al Hilal, uma contratação que chegou recentemente. Não se sabe se ele vai ser titular, Bruno, porque tem a chance do Costas botar uma linha de 3, se defender um pouco mais, até olhando para esse Corinthians, né? O Corinthians do Ramon Dias, ele funciona melhor quando vai para um jogo de trocação, quando tem um pouco mais de espaço. Quando ele enfrenta o adversário organizado, como por exemplo o Flamengo fez, entregando a bola para o adversário no segundo tempo, quando o Bruno Henrique foi expulso, ele sente dificuldade. E aí o Ramon fez... Kaká fazendo a zaga ali com o André Ramalho. E no meio campo, acho que é uma modificação que o campo está pedindo. Bruno, Abel, companheiros e amigos. Carrillo, que é um jogador que te dá mais categoria, mais qualidade para criar quando você tem a posse de bola. O José Martínez como primeiro homem de meio campo. E o Charles para ser também um jogador para tentar frear esse contra-ataque, né? Ele dá mais imposição física para esse meio campo, é importante. E na frente, o que todo mundo já espera nesse 4-4-2, meio que losango ali, com o Garro sendo 10... E Memphis Depay e Yuri Alberto. Essas são as armas do Corinthians para tentar passar por um Racing que é muito forte, está mostrando isso durante toda a temporada. A Copa Sul-Americana se torna uma das prioridades. A grande prioridade é, óbvio, a permanência na Série A. Mas estar numa Libertadores no ano que vem, conquistar um título continental é muito importante esportivamente e financeiramente, pensando no próximo calendário, pensando também em 2025. Vamos ver se vai ser uma noite mágica hoje novamente. E vamos ver se o Depay consegue de novo ser o protagonista nessa combinação arco e flecha com o Yuri Alberto.
Ô, Donan, a gente já vai se despedir, mas eu vou colocar as escalações das duas equipes, então, aqui na tela, tá? E aí depois, claro, Boa. o Abel, o Prates e também o Eugênio, eles vão comentar bastante sobre o jogo. Mas então, aí é a escalação do Corinthians, tá? Com essa possibilidade, então, do Memphis no ataque e também é uma atração, né, Donan? Uma grande atração, um jogador que está melhorando a parte física, ganhando mais ritmo. Acho que o Corinthians fica muito mais criativo com ele, porque ele não é um 9, ele circula muito bem fora da grande área. Ele consegue potencializar o jogo de velocidade do Yuri Alberto. Fez muita falta contra o Flamengo. E é o time que a gente falou, né? Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Bidu. Martini, Charles, Carrídio. Carrídio, pra mim, é titular desse meio campo do Corinthians, com Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Memphis, com certeza, eleva muito, tecnicamente, um jogador de outro nível. E o torcedor corintiano espera que hoje ele esteja inspirado contra esse forte Racing. Donan, você volta logo mais, tá? No Sport Center 1, junto comigo, com o Jean, até já, Jean, e o Rafa também. Tchau aí pra vocês. Abel, Rafael Prates e Eugênio Leal agora falando mais de Corinthians aqui pra gente. Certo, Abel? Com o Memphis em campo hoje, hein, Abel? É isso aí. Valeu, Rafa Marques, Jean Oddi, Bruno Vicari, o Donan também. Obrigado a todos. Bom trabalho aí, boa continuação durante a nossa programação aqui, ESPN Disney Plus. E Eugênio Leal, a gente viu ali o provável Corinthians contra um Racing que já mostrou bom futebol, como destacava o Donan, trouxe até alguns nomes. Qual o seu pensamento, o que você imagina desse confronto começando hoje na Neoquímica Arena? Inclusive ele falou com o Memphis, né? A gente viu a escalação. Tem um amigo meu que já comprou a faixa do Memphis. Opa! Sério? Mesmo? Tá circulando por aí. R$60 estava custando. Comprou lá no Parque São Jorge. É? E só vai agora para a Neoquímica com a faixa. Olha lá, essa faixa branca. Que a mística permite isso, a mística... Tá dando certo, né? Deu lá, dando então. Certo. Não, o Memphis tá conquistando o coração da torcida. É um reforço importante para o jogo de hoje. É um jogo que, dentro do torneio, é um jogo pro Corinthians, um jogo decisivo, né? Mas eu tenho para mim, tenho falado isso aqui várias vezes, claro que a gente quer ver o time brasileiro na final. Quanto mais longe o Corinthians vai nas competições paralelas, mais ele se complica no Campeonato Brasileiro. Mas alguma coisa que comprove isso, Eugênio? Porque a gente não tem tem uma visão em relação a desgaste... Mas nem tudo na vida tem comprovação. Nem tudo na vida... Você ensinou isso aqui recentemente. E o Prates falava... O Rafael Marques ontem usou uma palavra muito boa, né? Qual? Tangibilidade. Que é isso daí? Tem coisas no futebol que são intangíveis. Isso não tem como comprovar. Não tem como botar causa e efeito. Mas, para mim... Você pode colocar o seu feeling. Exatamente. Para mim, as competições paralelas, elas desviam o foco, afetam o rendimento físico. Mas não se pode ajudar se tiver um bom resultado, um bom desempenho. Uma competição, ela não interfere na outra, gente? Até agora não funcionou no Corinthians. O Corinthians foi até semifinal de Copa do Brasil. Caiu no final de semana, mas foi longe. Sim. Está na semifinal da Sul-Americana, primeiro jogo hoje. E nem o fato de ter tido relativo sucesso nas competições paralelas, com algumas boas atuações, isso não ajudou o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ele continua lá brigando, com muita dificuldade, a cada rodada que passa, agora vai, aí não vai. Vai ganhar e aí daqui a pouco o Vitória vai... Ganhou alguns jogos. O Corinthians sai, aí o Vitória joga depois, o Vitória ganha, aí volta o Corinthians para a zona de rebaixamento. Vitória, que está fazendo muito bem. Mas o que acontece? Eugênio, Continua... O Corinthians ganhou alguns jogos recentemente. Ele está pagando pelo péssimo primeiro turno também. Sim, mas não está ajudando. Não é uma sequência de resultados no Campeonato Brasileiro que te diga que não, agora está... Você vê, o Fluminense saiu. Pelo menos por enquanto. Ganhou 3 jogos consecutivos, abriu 4 pontos o Fluminense. Deu uma subida, respirou. O Corinthians não consegue respirar. Quando ele parece que vai sair, volta. Por quê? E não é só a questão psicológica, não. É a questão psicológica de você estar com um foco numa outra competição, de você estar vivendo momentos distintos, né, Abel? Porque você está com muita alegria aqui na Sul-Americana, na semifinal, possibilidade de ser campeão e tal. Aí, quando você vira a chavinha, poxa, aqui está difícil, Campeonato Brasileiro, estamos na zona de rebaixamento. Mas sua sugestão qual seria, Eugênio?
Não é sugestão. Eu acho que o Corinthians... Não é sugestão, é uma constatação que ele está fazendo, que as competições paralelas as Copas podem não têm... estar atrapalhando. É o isso? Corinthians, é isso, Eugênio? eu acho que não, mais do que podem, elas estão atrapalhando. O Corinthians, desde o início dessas competições, ele poderia até eleger uma delas, deveria entrar com o time reserva. Essa é uma sugestão. Time completamente reserva, esquece, bota aqui. Ano passado, o Luxemburgo fez isso e o time chegou a caminhar. Também fez campanha interessante. Colocou vários e garotos. Ajudou a revelar jogadores para o time do Corinthians. Estou confundindo com o Botafogo. É que ontem foi demais. Ontem foi demais. O Botafogo não sai da sua cabeça. Não sai. Eu O Corinthians, ano passado, revelou jogadores fazendo isso. Inclusive Moscardo, vendeu um. foi? O Mas agora Moscardo tem foi vendido para o Paris Saint-Germain. nível de elenco, um grupo de jogadores que eu acho que não dá para pensar nisso. Se ano passado o Luxemburgo não tivesse usado a base em jogos da Copa Sul-Americana, alguns jogadores não teriam aparecido. Ok. Você também ano passado não sabia que tinha. E teve. É questão de dar oportunidade, saber equilibrar ali. E se não ganhar a Sul-Americana, paciência. Agora, não pode ser rebaixado. Sim. Não pode acontecer com o Corinthians o que está acontecendo esse ano. Então, esse jogo é muito legal, vamos acompanhar, vamos ver se o futebol brasileiro consegue um bom resultado, mas não é o mais importante para o Corinthians. O mais importante é o jogo, é Cuiabá, o próximo adversário? Isso, segunda-feira. Segunda-feira, Cuiabá e Corinthians. Segunda-feira, ali tem Arena que ganhar. Pantanal. Então, o jogo de hoje é um jogo que, por exemplo, tira do Corinthians uma semana de trabalho. Que é algo pouco valorizado aqui no futebol brasileiro. O trabalho, o treino. O treino é fundamental. É a semana que você senta, que você analisa, tem tempo para analisar o adversário, ver os pontos fracos desse adversário, entender como você pode explorar, que situações de jogo você pode criar, de bola parada, de transição, de repente, posicionamento. Vai para o campo, coloca isso na prática, exercita. Não, esse tipo de coisa, aqui no Brasil parece que não, isso aí para quê? Chega lá, bota a bola e sai jogando. Não é isso. Cada vez mais o futebol é um esporte em que os times vão para campo sabendo o que precisam fazer. E quanto mais jogo você tem, mais difícil você treinar. Mais difícil você ter tempo para analisar os adversários. Então, isso tudo, numa situação de risco de rebaixamento do Corinthians, é muito perigoso. Vamos ver como vai ser o jogo hoje, vamos acompanhar. Vamos ver se o Corinthians consegue um bom resultado. Afinal de contas, se ele conseguir fugir do rebaixamento, será legal. Ter uma vaga na Libertadores, uma vaga na Copa do Brasil. Agora, de nada vai adiantar ter isso se estiver na Só para lembrar, se eu não estiver enganado, Eugênio, os 4 últimos jogos do Corinthians no Brasileirão foram 2 vitórias, um empate e uma derrota. Isso aí. Ganhou dos 2 Atléticos, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, e no meio desses 2 jogos são teve... os 2 times que Calma. é o lanterna do campeonato, outro é o lanterna do segundo turno. Eugênio, Como o Cuiabá é o penúltimo colocado Eugênio, hoje. na atual Mas fase... não são suficientes. Eugênio, na atual fase do Corinthians e qualquer fase de qualquer time que está lutando contra o rebaixamento, não importa 3 pontos contra o líder ou contra... Você tem que ganhar. O Corinthians, nos últimos 4 jogos, ganhou esses 2. Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. No meio desses 2 jogos, perdeu o Clássico para o São Paulo, não foi isso? Isso. E empatou com o Internacional. Isso aí. Nesse recorte, não é ruim. Não. Mas para quem está lá embaixo afundado, é ruim. Pronto. Você tem que ter 3 vitórias seguidas para sair. É o que o Fluminense... Não é? Concorda comigo? Não, eu concordo em relação Eu estou dizendo... Por que eu falei isso? Abel. Porque o Eugênio... Tem uma visão um pouco divergente da do Eugênio. Então diga, vai lá. O Corinthians está 3 jogos para ganhar uma Copa Sul-Americana. 3 jogos. Ida, volta contra o Racing, se passar uma final que é jogo único. Isso... Não, a não Isso ser envolve que você os tenha... 6 jogos de Campeonato Brasileiro. A não ser que você tenha alguma coisa comprovada que isso, assim, não, interfere fisicamente no rendimento do time no Brasileiro, interfere em outros momentos do Campeonato Brasileiro, eu acho que é o momento que o Corinthians, nessa situação, e ele tem um grupo de jogadores para isso, o elenco foi muito reforçado, é um elenco robusto para jogar 3 jogos para ganhar a Sul-Americana e 8 do Brasileiro... Você está concordando com o Eugênio. Não, eu acho que é o momento... O Eugênio falou, coloca time reserva. Não, eu não colocaria time reserva. Então, mas você tem alguma dúvida que Não colocaria time esses reserva. A não jogos ser o seguinte, eles não influenciam nos jogos do Brasileiro? Eu acho que assim, o jogo de Com a hoje pressão mental e vai física falar do jogo sobre a decisivo? próxima semana. Não, o jogo de hoje vai comentar e vai dizer o que vai acontecer na próxima semana. Próxima semana tem domingo, aliás, segunda-feira, Arena Pantanal, um jogo à noite pelo Brasileiro,
e quinta-feira um jogo de volta em Avejaneda contra o Racing. Viagem. Se hoje, por exemplo, não tiver bom resultado, o que seria um não bom resultado, um resultado ruim? Perder do Racing em Itaquera. Ou talvez o empate contra o Racing. Aí tudo bem, se tiver de fazer uma opção. Segunda-feira, Cuiabá. Quinta-feira que vem, Avejaneda Racing, você vai pensar no Cuiabá. Agora, nesse momento, eu acho que não tem nada que não indique colocar um time completo, um time forte para ganhar hoje na Neoquímica Arena. Até para ter uma vantagem na semana que vem em Avejaneda e você poder negociar segunda-feira à noite e quinta-feira. Nesse momento, há 3 jogos de ser campeão da Sul-Americana, não vai colocar o Vai time jogar B. quinta-feira na Argentina, em Avejaneda, certo? Segunda e depois segunda-feira Segunda, quinta contra e o Palmeiras. segunda. Isso, segunda, quinta e segunda. No estágio que a coisa chegou hoje, acho que tem um filme com esse nome, Points of No Return. Como que é esse filme aí? Não tem como voltar. Uma vez o ex-presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, quando o Brasil foi eliminado da Copa de 2010, lá na África do Sul, e o Dunga era o técnico, e havia muita crítica ao Dunga, quando o Brasil foi eliminado, ele deu uma entrevista e falou assim, mas não dá para trocar o comandante do avião que está no meio do oceano. Tem os times que fazem assim, que trocam. Então, está no meio do oceano. Não estou falando de trocar o comandante, não, trocar a estratégia. Não dá para trocar a estratégia. Mas qual seria a estratégia para você, Eugênio? Para mim, a estratégia... O time reserva hoje, não é hoje. Reserva em Avejaneda? Não é hoje, era a Sul-Americana inteira. Não, mas e agora? Nessa atual conjuntura? Você está quinta-feira jogando agora hoje... Agora você já está cruzando, peraí. Tá cruzando o Atlântico, não dá para trocar. Na atual conjuntura... Porque ele não montou um time para isso. Na atual conjuntura, o time está na zona do rebaixamento e faltam uns... Quantos jogos? 8. 8. A atual conjuntura é essa. Está na zona do rebaixamento e faltam 8 jogos. 8 jogos. O prático assim, eu quero entender a o seguinte... atual conjuntura é essa, interferência Você até falou agora... assim, muito tranquilo, são só 3 jogos. 3 jogos. Não é que é muito tranquilo, é que você está às portas de ganhar uma Copa Sul-Americana. São só 3 jogos. Tem que ganhar 4 no Brasileirão. Mas esses 3 jogos... Sim, a atual conjuntura vão influenciar quantos do Campeonato Brasileiro? Entre esses 3 jogos, quantos do Brasileiro serão jogados? Pelo menos 4 a 5. Sim. Né? Talvez mais. O jogo do Cuiabá é um deles, no meio de 2 jogos com o Racing. Se passar pelo Racing, o jogo do Cuiabá, o jogo que vem depois do Cuiabá. Palmeiras. O Eugênio. Palmeiras. Aí ele na frente, final de Sul-Americana, que normalmente é um sábado, né? Isso. Adia jogo do Campeonato Brasileiro. Espera um pouquinho, empurra para lá, empurra para cá. Futebol tem que fala chegar tanto. 4 dias antes. Futebol, aí Nós encurta vamos continuar nossa o espaço resenha na entre os jogos padaria. ali na frente. Porque o tem que Sport jogar Center mais está jogos. chegando. Desculpa interromper os amigos. Está muito bom. Vamos continuar Então passa no corredor. para não perder o pique, vai. Sport Center. Quem vem no Sport Center? Fala, fiel, passando aí para deixar mais um vídeo para vocês. Dia de jogo decisivo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos para uma notícia aqui para complementar esse vídeo de hoje. Corinthians terá que arcar com salário de 1,5 milhão. Vamos entender. Para substituir Ramon Dias, né? A grande chance do argentino ser demitido do comando do Corinthians em 2025. Eu acho que a diretoria já pensa nisso, em troca para a próxima temporada. Acredito que independentemente do que acontecer com o Corinthians, porque não vai adiantar muito a gente pensar em troca agora no final, né? Mas vamos lá, o argentino Ramon Dias parece estar com seus dias contados no Corinthians. Segundo o Leandro Quezado, o comandante será demitido do cargo do Timão em 2025, mesmo se for campeão da Sul-Americana. O atual momento é tão ruim que até jogadores do Timão estão contra o trabalho de Ramon em Itaquera. Atletas como Fagner e Igor Coronado foram citados como insatisfeitos do atual elenco. Nos bastidores, o nome de Renato Gaúcho do Grêmio é o melhor avaliado para assumir o Corinthians em 2025. A informação foi passada por Craque Neto da Band. O treinador está em fim de contrato em Porto Alegre, aí 1 milhão por mês. Interessado no ainda técnico gremista, o Corinthians precisará desembolsar um salário mensal de 1,5 milhão, segundo informações do Bola VIP aqui do Brasil. A pedida de Renato é válida também para o Cruzeiro, que é outro interessado, que já... Bom técnico seria o que estava no Cruzeiro aí, antes do Diniz, né? Além de Renato, há poucos treinadores que estão na mira da diretoria para 2025. Fábio Carrilho do Santos é um dos nomes, Tite, ex-Flamengo, e Luiz
Castro, que estava no Al Nassr, também são avaliados. Luiz Castro também, bom nome. Português Luiz Castro, por parte dos torcedores, é o que mais agrada. Ele conhece o futebol brasileiro ao passar pelo Botafogo, no entanto é treinador considerado muito caro. O que se sabe é que até o jogo do Racing, Ramon está garantido no comando do timão. O entendimento é que uma mudança nesse momento atrapalharia mais o foco da temporada. Aí o próximo jogo, o time de Ramon vai encarar o Racing em casa hoje. Depois pelo Brasileirão enfrentará o Cuiabá, que é o jogo da vida, tem que ganhar. Fora, só que é lá, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Apenas a vitória interessa, uma vez que o perigo contra o rebaixamento é real. Vamos ver aqui outra matéria aqui. E aí ainda tem aqui informação do jogo do Corinthians e Flamengo. Corinthians afirma que câmeras flagraram e tem provas de que Daronco recebeu uma camisa do Flamengo. A polêmica ganhou mais repercussões, os dois times já se manifestaram sobre o caso. Corinthians tem provas sobre camisa de Flamengo para Daronco. Corinthians foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil, mas engana-se quem pensa que as polêmicas do confronto acabaram. Uma situação que foi exposta pelo Alvinegro do Parque São Jorge segue dando o que falar e ainda pode dar muitos problemas nos bastidores. Após o fim da partida na Neoquímica, o Timão se manifestou reclamando do fato de que o árbitro Anderson Daronco teria recebido uma camisa do rubro-negro carioca de pessoas da delegação flamenguista. De acordo com informações apuradas e publicadas no portal Meu Timão, agora a situação ficou ainda mais grave. Uma que o Corinthians teria afirmado que tem provas de que isso realmente aconteceu e, segundo o Meu Timão, ao checar as imagens das câmeras internas da Neoquímica, que ficam em direção à sala de arbitragem, foi possível registrar o momento exato em que uma pessoa da delegação do Flamengo leva a camisa para o local. O que acontecerá agora? Ainda de acordo com a reportagem, o Alvinegro do Parque São Jorge está estudando internamente o que pode ser feito a respeito do caso, agora que o clube pode comprovar que sua reclamação tem embasamento. A queixa do Timão partiu do Vinícius Cascone, diretor jurídico, que relatou que viu o fato acontecer na zona mista e reclamou do fato da situação não ter sido relatada na súmula da partida. O dirigente do Flamengo havia negado a situação. Ao ser questionado sobre o assunto pelo lado do Flamengo, a resposta do vice-presidente de futebol, Marco Braz, foi de que não sabia de tal situação. Vamos aguardar para saber se as partes envolvidas irão se pronunciar. Imputar qualquer tipo de situação arbitral de hoje é piada. É uma piada falar de camisa. Não vi se deu camisa. Se não deu, se deu camisa, não adiantou. Foi pior, disse Marcos Braz. Até o próximo vídeo, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.